Vamos lá, pessoal, vamos chegando aí. Mais uma maratona das inovações jurídicas. O pessoal está chegando aí. Muito boa noite para quem está entrando. Juarez, Aline, boa noite, Aline. Wanda, boa noite, Wanda. Lívia, boa noite, Lívia. Roberta, boa noite, sejam muito bem-vindos. Fê Borges, boa noite, Fê. Terezinha. Bianca Casarim, boa noite. Em que AP ali a Bianca? Já pegando os códigos policiais. Mariana, Núbia, Alexandre, meu amigão, como é que tá, rapaz? Aurora aí, como é que tá? Tranquila? Correria aí com esse neném, hein, meu? Andréia, boa noite, Andréia. Vamos chegando, pessoal. Luiz Fernando, boa noite. Rosana, boa noite. O professor Davi deve estar acabando a live dele lá. Boa noite, Rafael. Fala, chuleador, como é que estamos? Elizabeth, boa noite. Andréia, seja bem-vinda. Ivone. Vamos chegando, pessoal. Que bom, Alexandre, que legal, cara. Força aí, meu galo. Precisando de alguma coisa, sabe que pode contar com nós aqui em Criciúmal, né, meu? Juarez, boa noite, Juarez. Daniel, boa noite. Professor Davi André chegando na parada aí com a gente. Aile, boa noite, Aile. Rodrigo. Amanda. O pessoal tá chegando aí. Vamos chegando, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência à Maratona das Inovações Jurídicas. Carlos, boa noite, Carlos. Tudo bem? Otávio Souza, boa noite, Otávio, Thalise. Vamos chegando, pessoal. Que bom, já temos um público legal aí. Eu já vou conversando alguma coisinha com vocês. Karine, boa noite. Carlos Bronson, boa noite. Gabriele, boa noite, Gabriele. Davi, eu queria te falar uma coisa, tchê. Mas que camisa feia é essa que tu tá hoje, hein? Eu vou te contar uma coisa, hein? Mas tá louco, tchê? Eu pensei que tava um havaiano ali quando abriu o teu Face. Eu pensei, hackearam o Face do homem. Brincadeira, meu galo. Karine, boa noite. Carlos, Gabriele, Ana Camila, Maicon, boa noite. Muito boa noite para todos. Repetindo então, pessoal, nós vamos dar em sequência a Maratona das Inovações Jurídicas. Hoje, na semana passada eu falei na quinta-feira sobre um tema de direito constitucional, né? Eu falei sobre o controle de convencionalidade das leis. Hoje eu vou falar com vocês sobre direito penal, eu vou conversar com vocês sobre as pontes do direito penal. Maicon, Mônica, Manuela, boa noite. Daniele, Morgana, boa noite. Obrigado aí, pessoal, pelos coraçõezinhos e pelos likes aí, muito obrigado. Morgana, Gabriele, tá travando? Não tá boa a gravação, pessoal? Preciso saber isso. Não tá legal? Minha internet aqui tá, né, Criciúmal, mas tá aqui, ela diz que tá tudo 100%. Sandra, boa noite. Darlete, boa noite. Maiara, chegou a Maiarinha ali de São Martinho, minha amigona, se formou esse ano, vai tentar concurso, que eu tô sabendo. E o Davi ali, ó, já encomendei a tua camiseta havaiana. Não, meu galo, tem uma surpresa pra ti depois aí. Kellen, boa noite. Morgana. Daniei Alisson, muito boa noite. Mônica, aqui tá 100%. Oh, legal, Mônica. Jesus me ama, boa noite, obrigado, Juarez. Olavo, Wanda do Nascimento. Tá boa? Tá boa a transmissão, pessoal? Beleza, QSL, Olavo. Davi, tu te lembra disso aqui? Tu vai me dizer que tu te lembra, né, cara? Ó, olha só. Depois tu pode contar pro pessoal a história desse meu capzinho aqui, né? Aquele meu capzinho que eu usava lá quando eu ia pras aulas, aqui assim, ó. Ah, meu Deus do céu, né? Deixa eu até tirar o óculos aqui.
ia para as aulas lá, sentava no meu cantinho lá, com meu caderninho aqui, meu matezinho ali do lado, não é? Sei que tu lembra. Tu já fez piada desse meu capzinho em aula, né? Tô sabendo. Vou ajeitar ele ali pra ele não cair. Melhorou a transmissão. Sim, aquele gorrinho ridículo. Não, isso ali é um cap, meu galo. Ah, meu óculos aqui tá meio sujote. Vou dar uma limpada aqui. Vamos chegando, pessoal. Eliandra Gomes, boa noite. Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Tem algum aluno aí das faculdades aqui da região? Algum aluno de Direito da FEMA? Ou algum aluno de Direito da Unijuí? Eu não sei se o meu Face está aberto, eu não sei se quem não é meu amigo consegue comentar aqui no meu perfil. Alguém aí que não é meu amigo nesse perfil, consegue interagir aqui com a gente? Por favor, quem não é meu amigo nesse perfil, escreva aí se consegue interagir. Ali, ó, a Ana de Carvalho, direto de Curitiba. Bom rever você, saudade da nossa turma. Ah, saudade também, Ana. Muita saudade. Não tinha esse topetinho ainda, agora eu tenho, né? Agora o topetinho cresceu. Ali, Barcelo, sim, sim, ali. São alunos, isso? Leandro Xavier, alunos? Felipe Bonotto Fortes, alunos? Postem aí, pessoal, em que faculdade vocês cursaram o curso de Direito? Grudem os dedinhos aí no teclado aí. Beleza, Amanda Reis, então ali não sou sua amiga no perfil, consigo comentar, então acredito que qualquer pessoa pode interagir com a gente aqui, o que é melhor. Né? Na semana passada o pessoal me disse que não estava conseguindo interagir, porque o meu perfil estava fechado só para amigos poderem comentar nas minhas postagens, né? Até por uma questão de segurança. Hoje eu abri, né? Amanhã eu fecho de novo e quando eu for gravar esses vídeos eu abro. PUC ali, ó, pessoal da PUC, UCPEL, Unicinos, Uniriter, pô, que legal, galera de todos os cantos aí, né? Se tiver alguém aqui da Unijuí, IESA, Santo Ângelo aqui pertinho, alguns alunos da FEMA aqui de Santa Rosa. Estudei na UBRA, pô, Felipe, legal, cara. Pessoal da Metropolitana aí, né, parece que tá sempre na frente, né? São as melhores oportunidades. Manda salve, William. Matheus Souza, um salve. Lucas Garay, FMP, legal. Dayana, Ubra Torres, Unicinos, Araçatuba, São Paulo, UX Vacaria. Maurício PSL, me formei na UX em Vacaria também, meu galo. Me formei na UX em Vacaria, naquele frio. Arara, São Paulo. FEMA presente ali, Bianca Tamsdil, minha amigona. Esposa do delegado regional de Santa Rosa, delegado Birajara, um abraço também. Tatiane, da Unijuí, FMP Porto Alegre, Coronel Bicaco Azeni. Ricardo Chadomnomon. Ah, meu galo, me desculpa. Não sei se... não consegui pronunciar direito. Me desculpe. Alexandre Eiras, UERJ, Rio de Janeiro. Esse é galo também. PUC, Caxias do Sul, aí a galera chegando, pessoal. Vamos lá, então. Já estamos com mais de 100 pessoas aqui no live, né? Luan, salve, salve William, salve Luan. UPF, Marcelo Dallagnol. Minha irmã se formou na UPF, Passo Fundo. Núbia, Unicinos. Pô, legal, pessoal. Já estamos com um público legal aqui. De repente alguém mais chega atrasado aí. E eu vou dar uma prévia com vocês aqui. Eu vou conversar com vocês, pessoal, sobre as pontes do direito penal. Eu quero que vocês aí me digam. Vocês provavelmente quando souberam que eu ia falar desse assunto já foram ali, né, no Google para saber do que se trata. Quem é que já conhece as pontes do direito penal? Quem é que pode dizer assim, ó, eu sei do que se trata? Respondam aí para mim, quem é que sabe do que se trata as pontes do direito penal? Os estudantes de direito, principalmente, os já formados também, já conhecem esse tema? Vou esperar um pouquinho o delay que tem, né? Vocês me responderem. Quem é que já conhece esse tema, pessoal? Não fiquem com vergonha, né? Quem não conhece pode dizer, olha, eu não conheço. Isso não é vergonha nenhuma, pessoal. Boa noite, cara.
Sim, alguns conhecem, alguns não conhecem. Boa noite, Jami. Boa noite, Jami. Policial de Santo Augusto ali. Amigão. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Mônica Souza é leiga. Não entende, não é da área jurídica. É isso, Mônica? A Mônica Souza não é da área do direito. Eliandra não conhece. Elizabeth Nunes. Roberta Casagrande. Davi deu uma aula, mas não lembro. Porque esse tema ele não é tão tratado, né? Provavelmente o Davi não deve ter dado uma aula só sobre isso. Ele deve ter falado sobre as pontes do direito, provavelmente quando ele tratou com vocês alguma coisa do iter criminis. É isso, Davi? Acredito que seja, né? Mas então, pessoal, as pontes do direito penal. Tá? Já vou começar a tratar do assunto. As pontes do direito penal, elas são chamadas pontes do direito penal porque são institutos. Ô, Roberta, tudo bem? Mônica, sou da área do direito, mas não lembro. Legal, então agora nós vamos começar a tratar desse tema. Ali, ó, Davi, certamente construímos essas pontes em aula. Eu até fiquei pensando, né, quando eu postei o vídeo hoje à tarde, convidando o pessoal para vir aqui assistir essa videoaula, enfim. Eu fiquei pensando, eu falei que eu vou falar sobre as pontes do direito. O pessoal que não lembrar do que se trata e o pessoal que não era da área jurídica vai pensar, mas meu Deus, mas pontes do direito? Eu pensava que ponte era coisa de engenheiro, agora os advogados também estão construindo pontes. Mas, pessoal, embora não se trate materialmente da mesma coisa, o conceito ele tem muito a ver com as pontes que os engenheiros constroem. Vamos lá, pessoal. Conceito. Primeira coisa, o conceito. As pontes do direito penal, elas são institutos jurídicos que, por uma questão de política criminal, gravem isso se trata de política criminal, elas têm o condão de fazer o quê? De transportar o agente criminoso no cenário delitivo em que ele está inserido, de um ponto onde ele está, que nós vamos chamar de ponto real, até um ponto onde ele poderia ou poderá estar, que nós vamos chamar de ponto ficto, caso ele opte, né? Então, por alguma dessas pontes que o direito vai apresentar para ele. Como o próprio nome diz, pessoal, as pontes do direito penal, elas funcionam como um elo de ligação, não é? Uma ponte é o que liga uma coisa à outra. As pontes do direito penal, elas são basicamente isso. Olha ali, Caroline Paim, minha amiga de infância, faz muito tempo que eu não vejo, mas que saudade. Seja bem-vinda aqui, boa noite. As pontes, pessoal, as pontes do direito penal, elas são isso. Elas unem uma coisa à outra. É um elo de ligação. Perfeito? Como eu falei para vocês, vai ligar o agente criminoso no cenário delitivo em que ele se encontra, de um ponto onde ele está a outro ponto que ele poderia ou poderá estar, caso ele opte por este elo de ligação. Perfeito? Por que eu quis estabelecer, pessoal, com vocês, antes de tudo, essa conceituação? Por incrível que pareça, é muito difícil um livro trazer isso de forma clara e de forma mastigada. Porque o que acontece, pessoal? Grande parte dos doutrinadores e dos professores do nosso país, eles utilizam exemplos desses institutos, ou seja, exemplos das pontes do direito penal, para estabelecer a sua conceituação. O que acontece? Eles pegam o exemplo do instituto e apresentam para nós, alunos, como conceito. Aí o que acontece, pessoal? Pelo efeito manada, aí a gente fica propagando um equívoco. Para vocês verem como isso que eu estou falando procede, se eu perguntar para vocês agora, as pessoas que me responderam ali, que lembram das pontes do direito penal, que foram procurar hoje à tarde sobre esse assunto, né, que foram se inteirar, que lembram do que se trata. Se eu perguntasse para vocês agora, o que é a ponte de prata no direito penal? Se eu perguntasse isso para vocês, o que é que vocês iriam me responder? Sem vergonha. Digitem aí que eu quero ver. Se eu perguntasse para vocês agora, antes de falar qualquer coisa,
Se eu perguntasse para vocês o que é a ponte do direito penal, a ponte de prata no direito penal, o que é que vocês iriam me dizer agora, antes dessa videoaula? Escrevam aí, pessoal. Vamos interagir. Eu preciso saber se esse meu pensamento, essa minha teoria, ela vai de acordo com o que vocês... Olha ali a Eliandra, ó. A Eliandra Borges já me largou. Artigo 16 do Código Penal. Quem mais, pessoal? Só a Elisandra. Elisandra Barros. Artigo 16 do Código Penal. Se eu perguntasse para vocês agora o que é a ponte de prata... Ali, Vinícius Oliveira, reconhecer o arrependimento do agente que praticou o crime, suavizando sua pena. Pode ser. Pode ser, Vinícius. Está bem próximo. Aquilo que a Elisandra postou ali, pessoal, artigo 16 do Código Penal, é exatamente isso que ocorre. É aquela que após o crime suaviza a responsabilidade do agente. Perfeito, Pamela. Já estamos caminhando na mesma direção. Porque a maioria das pessoas, quando vão estabelecer o conceito das pontes do direito penal, elas rapidamente lembram do exemplo, de um instituto que é um exemplo da ponte, mas que não exaure e que não apresenta o conceito em si. Por isso que eu perguntei para vocês, né, o que seria a ponte de prata do direito penal? Grande parte dos estudantes responde, é o arrependimento posterior. Esse pensamento não está totalmente correto, porque o arrependimento posterior não é o conceito de ponte de prata, mas é de fato um exemplo na nossa legislação penal processual brasileira, na nossa legislação penal brasileira, certo? Feita, pessoal, essa introdução, eu preciso falar para vocês o quê? Um pouco da origem do termo, certo? O termo pontes do direito penal, ele foi introduzido no mundo jurídico por Franz von Liszt. Gravem bem esse nome. Franz von Liszt. Se escreve von, com V, mas como é alemão se pronuncia von. Então é Franz von Liszt. Como também Ernest von Belling. Né? Quando vocês estiverem numa prova oral, né, vocês podem já fazer a pronúncia certa para o examinador. Eu lembro que quando eu li esses nomes nos livros, eu ficava pensando, mas tchê, como é que eu pronuncio isso aqui, né? Edmund Metzger, né? O Mesger, não se fala Mesger, M-E-Z-G-E-R, Mesger, se fala Mesger ou Metzger, certo? Mas a título de conhecimento, pessoal, já que eu falei para vocês no Franz von Liszt e no Ernest von Belling, a título de conhecimento para vocês, um parênteses nesse tema que eu vou tratar, o sistema clássico, pessoal, do direito penal, da teoria geral do crime, né, o sistema causal naturalista, ele foi elaborado a partir dos estudos desses dois grandes penalistas, do Franz von Liszt e do Ernest von Belling. E é por isso, pessoal, que os manuais mais clássicos, os manuais mais tradicionais, ainda trazem esse sistema, o sistema causal naturalista, como o sistema Liszt-Belling, que não é muito comum essa nomenclatura. Mas se um dia vocês lerem ou ouvirem falar, se alguém perguntar para vocês o que é o sistema Liszt-Belling, nada mais é do que o sistema clássico da teoria geral do delito, né? Eu sou apaixonado por esse assunto, né? Então eu trago para vocês esse conhecimentinho extra, certo? Vários institutos, pessoal, do direito penal, diversos, eles derivam dos posicionamentos doutrinários do professor Franz von Liszt e do Ernest von Belling, que são os pais, eu não sei se eu poderia falar assim, mas eles podem ser considerados os pais do direito penal alemão, inclusive com toda a sua reportação, né, nos outros ordenamentos jurídicos, que várias nações importam conceitos do direito alemão, porque eles, em termos de doutrina, eles estão muito à nossa frente, pessoal, mas muito à nossa frente. Tanto que as pontes do direito penal são originárias do direito alemão e a doutrina brasileira já fez as suas ramificações. Isso que eu pretendo deixar bem claro com vocês agora, certo? A transmissão está boa, pessoal? Me deem um ok aí. A transmissão está legal? Estão conseguindo entender? Não está cortando? Me respondam aí, gurizada. Tá boa a transmissão? Tá ficando legal?
ok. Alexandre, tá legal? Karine, tá ok. Guilherme, ok. Bianca Casarim, sim, está bom. Transmissão perfeita. Então tá, vamos seguindo o baile então, pessoal. Sobre a classificação das pontes, pessoal. Se eu perguntar para vocês agora, nesse momento, quais são as pontes do direito penal que você conhece ou que você já ouviu falar? Né? Eu sei que tem o delay, então eu já vou adiantar a resposta para nós não perdermos muito tempo. As pontes do direito penal clássicas são a ponte de ouro e a ponte de prata. Né? Acredito que a maioria das pessoas que conhecem esse instituto já ouviram falar dessas duas pontes do direito penal, a ponte de ouro e a ponte de prata. Estou certo? Então, pessoal, só que eu posso dizer para vocês o seguinte, hoje nós já temos pelo menos mais duas, né? Ali, ó, Luiz Fernando Espíndola, prata e ouro, né? Bianca Casarim, ponte de ouro, de prata e de diamante. Perfeito. 3 pontes. Já temos ali, né? Alguém arrisca outra? Qual é a quarta ponte do direito penal, pessoal? Vamos ver se alguém chuta e arrisca. Ouro 15, prata 16. Alguém arrisca outra, pessoal? Qual é a outra ponte do direito penal que nós já temos que saber, né? Principalmente os estudantes e quem vai fazer concurso? Prata, ok? Se eu dissesse para vocês assim, pessoal, que além da ponte de ouro e da ponte de prata, nós já temos a ponte de diamante, que algum dos amigos referiu ali. Vocês já iam pensar, né? Meu Deus, mas ponte de diamante, o que é isso, meu Deus do céu? Ali, Elizabeth, ouro, prata e diamante. E se eu falar para vocês que nós já temos uma outra ponte também, que eu não vou falar agora, você vai ter que ficar aí assistindo para descobrir qual é. Exatamente, nós já temos pelo menos 4 pontes, pessoal. 4 pontes. Eu vou falar para vocês primeiro então da ponte de ouro. Né? A ponte de ouro, como eu já falei para vocês, ela foi a primeira ponte lançada pelo Franz von Liszt. O que são as pontes de ouro? Para vocês verem, vocês não podem dizer assim, ó, a ponte de ouro é o artigo 15. Não, não é. Um exemplo de ponte de ouro está no artigo 15, perfeito. Mas não pense que o conceito está ali, certo? Pontes de ouro são quaisquer institutos jurídicos que tenham as características da ponte de ouro do Franz von Liszt. Que características são essas? Que conceito é esse? As pontes de ouro, pessoal, elas se constituem por institutos jurídicos que visam excluir a responsabilidade penal do agente, buscando impedir a consumação do crime após o agente ter iniciado a sua execução. Anotem esse conceito. Estudantes de direito que vai prestar concurso, anote este conceito. As pontes de ouro, elas incidem durante o iter criminis, certo? O iter criminis, você que estuda direito, você que vai fazer concurso, acredito que você já sabe o que é, né? Eu parto do pressuposto que tu já saibas o que é o iter criminis, né? Que é o caminho percorrido pelo agente quando ele vai praticar o crime. Se compõe da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. Lembrando que o exaurimento, que poderia ser um quinto elemento, não faz parte do iter criminis, né? Mas é o proveito conseguido pelo agente criminoso, certo? Eu não tenho como tratar com vocês isso aqui, pessoal, agora, porque senão esse vídeo se tornaria enfadonho e muito extenso. Mas eu posso me comprometer, caso vocês queiram, na quinta-feira que vem, até me dá ok aí, Davi, se houver a possibilidade, eu posso falar sobre o iter criminis e já importar as pontes para dentro do iter criminis, tratar especificamente, explicar todo o iter criminis, né, e também tratar das pontes. Vocês querem que eu faça um vídeo semana que vem sobre o iter criminis? Querem? Escrevam aí, pessoal. Sim, sim, sim. Quem quer, escreve sim aí e papapá, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Aqui, ó, coraçãozinho, papapá, papá, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho.
Sim, sim, ok, sim, sim. Sim, Vinícius, sim. Sim. Uhum. Legal, pessoal. Então vamos só esperar o Davi dar um ok aí pra nós. Davi, pode ser esse tema na semana que vem, eu posso. Beleza, então? Sim, manda bala semana que vem. Então, pessoal, semana que vem, na quinta-feira, eu vou falar especificamente sobre o iter criminis, que também é um assunto bem bacana, é um assunto que quem gosta de direito penal precisa saber. Quem não gosta também precisa, né? Principalmente se vai fazer concurso, porque no concurso a banca não quer saber se tu gosta do assunto ou não. Tu vai ter que estudar, né? E é bom estudar o que a gente não gosta, pessoal, porque geralmente a gente entra num ciclo, né? Quem estuda pode não perceber, mas depois que a gente começa a analisar o estudo por fora, a gente percebe o que acontece. Eu não gosto porque eu não sei. E eu não sei porque eu não estudo. Eu não estudo porque eu não gosto. Eu não gosto porque eu não sei. Eu não sei porque eu não estudo. E aí a gente entra nesse ciclo e a gente nunca gosta, nunca estuda e nunca sabe determinadas coisas, né? Então tá na hora de abrir a mente, pessoal. Abrir a mente e estudar principalmente aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não sabe, porque é o que a gente não sabe que a gente tem que aprender e o que a gente já sabe a gente tem que aperfeiçoar, certo? Vamos seguindo aqui então, pessoal, tá? Já tá garantido. Semana que vem eu vou falar na quinta-feira à noite sobre o iter criminis. Então, pessoal, como eu falei para vocês ali, a Ponte de Ouro, ela é um instituto que visa excluir a responsabilidade criminal do agente, ela incide durante o iter criminis e ela visa impedir a consumação. Anotem essas três características das Pontes de Ouro. É como se fosse um prêmio para o agente. É um prêmio. O agente começou a execução do crime e o legislador diz assim, olha, se tu parar agora, se tu não consumar esse crime, eu vou te dar um prêmio. Que prêmio é esse na nossa legislação? O artigo 15, que é o exemplo de Ponte de Ouro, vai nos dizer: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, aqui é a desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Abre parênteses, caso os atos praticados constituam um crime, é óbvio. O que acontece aqui, pessoal? Qual é o prêmio que a lei vai dar? Que o agente não vai responder pela tentativa do crime que ele inicialmente pretendia praticar. Perfeito? Eu comecei a executar um homicídio. A lei me diz, se tu parar, tu não vai responder pela tentativa desse homicídio. Tu vai responder, quem sabe por uma lesão corporal, quem sabe pelo porte da arma que tu estava portando. É nesse sentido. Isso eu vou esmiuçar com vocês quando eu for tratar do iter criminis. Mas por hora vocês saberem isso que eu falei já é o suficiente. O prêmio da legislação brasileira na Ponte de Ouro do artigo 15, do exemplo do artigo 15, é afastar a tipicidade indireta da tentativa. Embora já tenha uma doutrina moderna dizendo que esse artigo 15 não seria o afastamento da tipicidade indireta, pela norma de adequação típica da tentativa, que seria uma causa pessoal de exclusão da punibilidade do agente, a doutrina majoritária ainda prefere, e eu já vi em concursos cobrarem isso, e a resposta era afastar a tipicidade indireta, que é a norma de extensão do artigo 14. Vocês vejam, pessoal, que na nossa legislação, o crime tentado, ele nunca vai estar expressamente previsto na parte especial do Código Penal. Por exemplo, homicídio, artigo 121. Tentativa de homicídio, artigo 121, combinado com o artigo 14. Furto, artigo 155. Tentativa de furto, artigo 155, combinado com o artigo 14. A tentativa, ela vai sempre puxar a adequação típica indireta do artigo 14. E é exatamente isso que a Ponte de Ouro faz. A Ponte de Ouro afasta o artigo 14. E o agente não responderá por essa tentativa. Ele responderá pelos atos que ele já praticou. Perfeito? Mais uma vez para vocês anotar. Anotem aí. Ponte de Ouro visa excluir a responsabilidade penal do agente, incide durante o iter criminis e busca impedir a consumação do crime. Perfeito? Entenderam a Ponte de Ouro? Vou passar para a próxima. A Ponte de Prata.
As pontes de prata, pessoal, elas são institutos jurídicos que visam, após a consumação do crime, diminuir a responsabilidade penal do agente. Perfeito? Esse conceito é o conceito originário convergido pelo Franz von Liszt. Esse conceito que eu falei para vocês incide após o crime e visa reduzir ou atenuar ou diminuir a responsabilidade penal do agente. Mas vejam, pessoal, como esse tema já foi evoluído pela doutrina brasileira. Como eu falei para vocês, nós já temos outras duas pontes, além da ponte de ouro e a ponte de prata, que foi como Franz von Liszt introduziu a teoria das pontes no ordenamento, no direito penal. Nós temos que completar esse conceito de ponte de prata do Franz von Liszt. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos saber diferenciar das demais pontes. Então hoje, pessoal, com a evolução dessa teoria na doutrina brasileira, nós não temos como fugir do conceito que eu vou passar para vocês agora. Anotem aí, as pontes de prata, portanto, hoje, na nossa doutrina, elas são consideradas, são os institutos que, após a consumação do crime, visam diminuir a responsabilidade penal do agente por meio de normas abstratas, vejam bem, normas abstratas que estabelecem os limites dessa diminuição. Vejam bem, normas abstratas que estabelecem o limite dessa diminuição. Noutros termos, o legislador estabelece prévia e expressamente o quantum que será diminuído da pena do agente, caso ele opte por esse elo de ligação, por essa ponte. Elas incidem, pessoal, após o iter criminis, como eu falei para vocês no início. Isso é muito importante, para que não haja confusão com as demais. O exemplo mais comum da ponte de prata na nossa legislação é, de fato, o artigo 16, o arrependimento posterior. Está escrito lá no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vejam que o legislador traz expresso o quanto haverá na diminuição de pena do agente. Frisando o que eu falei para vocês, pessoal. O artigo 16 é um exemplo de ponte de prata, mas não exaure e nem apresenta o conceito. Perfeito? Assim como o artigo 15 não exaure e nem apresenta o conceito de ponte de ouro, o artigo 16 também não exaure e não apresenta o conceito de ponte de prata. Mas sim, é um exemplo desse instituto na legislação penal brasileira. Qual é que é o prêmio aqui? A ponte de prata também é um prêmio. Vejam bem, ela é um pouquinho pior que a ponte de ouro, não é isso? É nas Olimpíadas. Quem tira primeiro lugar, fica com o ouro. Quem tira segundo lugar, fica com a prata. Nas pontes, o raciocínio é mais ou menos a mesma coisa. Qual é que é o prêmio dado pela lei aqui? Na ponte de ouro, era a exclusão da responsabilidade. Na ponte de prata, é a diminuição da pena. A redução da pena em limites pré-estabelecidos, fixos, expressos pelo legislador. Perfeito? Essa é a ponte de prata. Então, eu já expliquei para vocês a ponte de ouro e a ponte de prata, que são as duas pontes, as primárias, as que Franz von Liszt introduziu quando ele apresentou a teoria das pontes aos alemães, na doutrina alemã. E isso se espalhou pelo mundo e vários países têm exemplos de pontes de ouro e de pontes de prata nas suas legislações. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, essa doutrina já ganhou corpo. Nós já temos outras pontes além das duas pontes do Franz von Liszt. Que pontes são essas, pessoal? Vou tratar com vocês agora uma ponte. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Quem adivinha qual é que é a ponte do direito penal que eu vou falar agora? Escrevam aí, vamos ver. Estão aí, pessoal? Tem alguém vivo aí? Quando eu estou explicando, não interajo muito, né, com os comentários de vocês, eu até peço desculpa. Aqui para mim está parecendo que a conexão está fraca, infelizmente. Espero que não esteja cortando. Me respondam aí se a conexão está boa, se a conexão está legal, está dando para entender o que eu estou falando.
E qual a ponte que vocês acham que eu vou falar agora? Ali, ó, minha galerinha metendo diamante, 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 diamante. Diamante, diamante. A galerinha tá confiante na ponte de diamante. Ponte de ferro? Não, Douglas. Ponte de ferro não. Conexão boa, está boa. Outros dizem ali que está regular, então está legal. Agora sim. Mas para mim está caindo bastante. Ah, mas será que é a minha internet ou a tua, Alexandre? Bom sinal. Quando eu falo corta ou não? A quarta seria bronze. Aí, Maiara. Não, agora eu vou falar da ponte de bronze. Vai ser a terceira. Vai ser a terceira. Já que a Maiara já cantou a pedra ali, já vou começar a falar. Então, pessoal, vejam. A ponte de bronze, quase ninguém ouviu falar. Eu posso apostar isso. A de ouro e de prata, beleza. Até nas faculdades alguém já tratou. A ponte de diamante, alguns. Os que já foram saber sobre o tema, os que já se empenharam um pouquinho, né? Agora, a ponte de bronze, vocês vão me dizer, ah, não é possível mais uma ponte de bronze. É a ponte de bronze. Você não sabe o que é? Agora você vai ficar sabendo. Pegue um caderninho para anotar, porque isso dificilmente você vai achar em algum livro. Dificilmente você vai achar em algum livro. E dificilmente alguém vai te passar o conceito certo. Tá? Então anote aí. Pegue seu caderninho, já anotou a ponte de ouro, a ponte de prata. Agora vamos para a ponte de bronze. Anotem aí, ponte de bronze. O conceito ele é muito semelhante à ponte de prata, com uma diferença, feita pela doutrina brasileira. Por isso que eu disse para vocês. Quem conhece a doutrina das pontes do professor Franz von Liszt, nunca estudou essa ponte, porque ele não tratava. E quem só estudou pela doutrina clássica dele, não vai saber diferenciar a ponte de prata da ponte de bronze. Só quem estudar pelos nossos doutrinadores, certo? As pontes de bronze... Tá conectado ou não? Aqui apareceu para mim que caiu a conexão. Eu tô ao vivo, pessoal. Aqui apareceu para mim que caiu a conexão. Preciso que vocês me derem um ok aí. Estou ao vivo. Estou ao vivo, Larissa? Voltou? Caiu 2 vezes a conexão. É, eu vi aqui agora que uma vez eu vi que caiu, certo? Mas assim, ó, eu não falei nada nesse tempo que caiu, certo? Então eu vou começar a falar agora. Vou começar a falar da ponte de bronze, certo? Então, já estudamos a ponte de ouro, a ponte de prata. Agora eu vou falar com você sobre a ponte de bronze, certo? Não sei se vocês viram ali a hora que eu falei. Ponte de bronze, o que é isso, né? Praticamente em nenhum livro, eu posso afirmar para vocês que a maioria dos livros não aborda esta ponte de bronze. Tá? Isso começou a ser falado, pessoal, acredito, há um meio ano. Certo? Então anotem aí, pessoal. As pontes de bronze são institutos do direito penal que pretendem diminuir a responsabilidade penal do agente mediante normas abstratas que garantem a redução, mas olha só a diferença. Não estabelecem o quantum, e esse quantum da diminuição vai ficar a critério de juiz no momento de aplicar a pena. Vejam esta tênue diferença que distingue hoje na nossa doutrina as pontes de prata e as pontes de bronze. Ambas visam diminuir, suavizar, atenuar a responsabilidade penal do agente, mediante normas abstratas que garantem essa redução. Mas as pontes de prata, a própria lei prevê a redução. A própria lei, de forma expressa e clara, diz qual vai ser a redução. E as pontes de bronze, ao contrário. As pontes de bronze, o legislador garante a diminuição da pena, mas ele não fixa os patamares. E isso vai ficar a cargo do juiz. Perfeito? Pessoal, as pontes de bronze, elas podem incidir tanto antes como após o iter criminis. Essa também é uma outra diferença com a ponte de prata. Vejam o que eu falei para vocês antes.
Essa é uma outra diferença. Na nossa legislação, pessoal, os maiores exemplos de pontes de bronze são vamos ver se alguém aí já ligou. Alguém aí já se ligou do que eu estou falando. Alguém aí me fala um exemplo de ponte de bronze, partindo desse conceito que eu apresentei para vocês, não é? Partindo desse conceito de que são normas que tendem a diminuir a responsabilidade do agente, por meio de normas abstratas que garantam essa redução, mas que não fixem os patamares, e que esses patamares devam ser aplicados pelo juiz depois. Confissão espontânea, me mandou o Alexandre ali, um bom exemplo. Um bom exemplo, uma espécie do gênero. Agora eu quero que vocês me digam aí, me vem com uma palavrinha, com uma palavra. Qual é o gênero? Do que eu estou falando? De qual instituto do nosso direito penal que eu estou falando? Vamos lá, pessoal, arrisquem. Errar não é feio. Feio é não tentar. Boa noite, Marli. Pessoal, eu estou falando das atenuantes. As atenuantes lá do artigo 65 do Código Penal. É isso que a doutrina brasileira vem tratando como ponte de bronze. Então, se perguntarem para vocês um exemplo de pontes de bronze, são as atenuantes. Ali nós temos a própria menoridade dos 21 anos, né? Nós temos também a confissão espontânea atenuante, que se difere da confissão... a confissão espontânea como atenuante. A própria reparação do dano, o próprio arrependimento posterior, atenuante, que se difere do arrependimento posterior genuíno, aquele que nós tratamos como ponte de prata. Vejam que vai haver essa diferença. Vocês lembram disso, pessoal? O arrependimento posterior, que está no artigo 16, ele somente se aplica em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e ele somente pode ser operado antes do recebimento da denúncia. E vocês vejam que o arrependimento posterior como causa atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha B, ele pode ser aplicado em qualquer crime. E essa é a diferença daquele que constitui a ponte de prata e esse que constitui a ponte de bronze. Perfeito? Vocês veem por que cada vez mais fica claro isso, de que os institutos não podem ter o seu exemplo transformado no seu conceito? Então, pessoal, qual é que é o prêmio dado pela lei no caso de ponte de bronze? É a redução da pena, como na ponte de prata. Só que a redução da pena fixada pelo juiz, e não a redução da pena em patamares pré-estabelecidos, estabelecidos pelo legislador. Alguém perguntou ali todas as atenuantes? Pessoal, quero me parecer que sim. Por quê? Porque a teoria das pontes, ela, além de ser analisada a partir do benefício, a partir do prêmio que concede ao réu, ela pode e deve ser analisada a partir do momento em que incide o fato que vai fazer o agente ser transportado desse elo. Lendo o artigo 65, poderia nos parecer que apenas a confissão espontânea e o arrependimento posterior se constituem em atos realizados pelo agente efetivamente. Mas nós vemos que, antes do iter criminis, algumas das atenuantes já fazem parte ou do intelecto ou da própria execução do crime. E por a lei estabelecer esse prêmio, que não deixa de ser um prêmio, porque o fundamento da teoria das pontes é isso, é estabelecer esse prêmio ao agente. Os demais também constituem prêmio, ou seja, o resultado do artigo 65 vai ser sempre o mesmo, não é? A redução da pena nos patamares em que o juiz entender que esse agente fez por merecer, aquele faz jus, não é? Então, partindo dessa dupla visão, né, do Instituto da Teoria das Pontes, quero me parecer que todas as atenuantes do artigo 65 podem ser enquadradas no conceito de ponte de bronze. Algumas vão incidir após o iter criminis, outras vão ser precedentes ao crime. Ou já vão fazer parte do agente, como na questão da idade, não deixa de ser um prêmio, compreendem? Conseguem fazer
conseguem ter essa compreensão. Por isso que eu falei para vocês, a ponte de ouro, ela incide durante o iter criminis. A ponte de prata incide após. A ponte de bronze, ela incide após ou antes. Perfeito? Mas ela não incide durante o iter criminis. Durante o iter criminis é somente a ponte de ouro. Maiarinha escreveu ali, colaboração premiada, direito até para o perdão judicial na Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas. Boa observação. Mas cuidado, Maiara, não confunda conceito com exemplo. E daqui a pouco, quando eu finalizar esse vídeo, isso vai ficar bem claro para vocês, pessoal. Vamos agora para a quarta ponte, a ponte de diamante. Tá, essa eu sei que vocês já ouviram falar, quem foi para o Google hoje à tarde e pesquisou, já entendeu alguma coisa a respeito desse instituto, a ponte de diamante. Essa ponte de diamante, pessoal, ela foi introduzida na doutrina brasileira pelo professor Luiz Flávio Gomes e ela também tem um outro nome. Vocês podem entender a ponte de diamante como uma ponte de prata qualificada. Essa é a nomenclatura que o professor Luiz Flávio Gomes deu, ponte de diamante ou ponte de prata qualificada. A mim parece que ele prefere a nomenclatura ponte de prata qualificada. No meu ponto de vista, é melhor ficarmos com ponte de diamante, porque a ponte de diamante, ela representa algo melhor que a ponte de ouro, né? Então, se ela é melhor que a ponte de ouro, ela não pode ser de prata. Por mais que seja uma prata qualificada, ela é pior que ouro. É assim, não é? Ouro, prata e bronze. Nós temos a de diamante. Bom, diamante é melhor que ouro. Agora, prata qualificada não é melhor que ouro, né? Então, com todo o respeito à doutrina do professor Luiz Flávio Gomes, fiquemos nós com a ponte de diamante. Inclusive, pessoal, quando a Lei 12.850 foi criada e a ponte de diamante surgiu justamente por causa da lei das organizações criminosas, por causa do Instituto da Colaboração Premiada, o professor Luiz Flávio Gomes, em 2015, ele escreveu um artigo onde ele dizia que o perdão judicial que decorresse da colaboração premiada seria um exemplo de ponte de ouro. Em 2016, eu vi um novo ensinamento dele em que ele mudou. Então ele fala da ponte de prata qualificada e da ponte de diamante. Eu não achei nenhuma justificativa ou porquê que ele mudou o entendimento. Eu não vi nenhuma justificativa nesse sentido. Mas eu acredito que... Por quê? Né? A razão. Por que o Luiz Flávio Gomes mudou esse entendimento? Eu acredito, pessoal, que é porque ele se deu conta que a ponte de ouro, na teoria clássica do Franz von Liszt, ela incide durante o iter criminis. Durante o iter criminis. Então não tinha como esse instituto ser uma ponte de ouro. É uma ponte, eu concordo que é uma ponte, mas não pode ser uma ponte de ouro, porque a ponte de ouro ela ocorre durante o iter criminis, antes de que o agente consume. E o perdão judicial que decorre da colaboração premiada, por óbvio, ele é posterior, né? Então não tem como dizer que é uma ponte de ouro. Agora, uma ponte de diamante, sim. Por quê? Porque a ponte de diamante, anotem aí, são os institutos jurídicos que visam excluir a responsabilidade penal do agente mesmo após a consumação do crime. Então vocês vejam que é algo realmente melhor do que a ponte de ouro. Porque o legislador me dá um prêmio enquanto eu estou cometendo o crime para evitar que eu consuma esse crime, beleza. Beleza. Agora, o legislador me dar o mesmo prêmio, a exclusão da responsabilidade, mesmo após eu ter consumado o crime, meu Deus, isso é quase que o paraíso. É realmente uma ponte de diamante. É muito melhor que uma prata qualificada. Vocês vejam que eu percorri todo o iter criminis. Eu pensei no crime, eu preparei o crime, eu executei o crime, eu consumei o crime, quem sabe eu exauri tudo o que eu precisava com aquele crime. E aí, por um ato posterior, o legislador chega e diz assim para mim, olha, estou pensando em excluir a tua responsabilidade penal. Tem coisa melhor que isso? Não. Não tem. Então isso é uma ponte de diamante. Perfeito, pessoal? Exemplos de ponte de diamante na nossa legislação penal brasileira, pessoal. Podemos citar a lei das colaborações, a lei das organizações criminosas, que são o quê? As consequências, as possíveis consequências que decorram de uma colaboração premiada boa, bem feita, que são o perdão judicial ou o não oferecimento da denúncia. Vejam que tudo isso ocorre após a consumação do crime e incidindo ou o perdão judicial ou o não oferecimento da denúncia, não vai haver punibilidade. Equivale a uma exclusão da punibilidade. Perfeito, pessoal?
Agora, vejam pessoal, por que eu falei para vocês e eu bato na tecla de novo? Não confundam exemplo com conceito. Vocês vejam que essa nomenclatura, ponte de diamante, ela surgiu após a edição da Lei 12.850, né, que é a Lei das Organizações Criminosas. Notadamente porque a colaboração premiada conta com a possibilidade, como eu falei para vocês, possibilidade de perdão judicial ou não oferecimento de denúncia. Mas a colaboração premiada, ela pode ser um exemplo de ponte de diamante. Não necessariamente será. Por que eu estou falando isso para vocês? Já se deram conta? Pessoal, a colaboração premiada, se ela não for muito boa, se ela não for muito bem feita, se ela não for tão colaboração assim, ela não vai render para o agente nem o perdão e nem o não oferecimento de denúncia. Mas sim uma diminuição da pena ou a substituição da pena, que é o que prevê a lei. E agora tratando desse tema que eu tratei com vocês. Se não vai me excluir responsabilidade, ou seja, eu não ganhei o perdão e eu fui denunciado, o juiz pode me diminuir a pena ou substituir. De que ponte que eu estou falando? A colaboração premiada também pode ser um exemplo de ponte de prata. Entenderam? Por que não se deve utilizar exemplos para conceituar o instituto? Porque a colaboração premiada não é a ponte de diamante. Mas sim, pode vir a ser um exemplo de ponte de diamante, caso a gente receba o perdão ou o não oferecimento da denúncia. Mas também pode ser ponte de prata, caso o agente tenha uma diminuição de pena ou receba o perdão judicial. Vejam, pessoal, agora também me dei conta de outra coisa. A colaboração premiada vai acarretar para a gente o perdão judicial ou o não oferecimento da denúncia se ela ocorrer antes da sentença. Se ela ocorrer depois da sentença, e que há possibilidade, vamos supor, o cara foi condenado, o cara poderia ter colaborado antes, não colaborou, foi condenado, foi para a cadeia. Aí o cara, não estou gostando da cadeia, quero colaborar. Se ele colaborar, é óbvio que ele não vai ter perdão judicial porque ele já foi condenado. E é óbvio que não pode haver o não oferecimento de denúncia, porque se ele já foi condenado é porque já teve denúncia. É uma coisa óbvia. Então, nesse caso de colaboração premiada posterior à condenação, ele só vai poder ter outros benefícios, como, por exemplo, a redução da pena. Então, isso é o quê? Ponte de prata. Porque é um instituto que visa diminuir a responsabilidade do agente e incide após o iter criminis. Perfeito? Espero que vocês tenham anotado, pessoal, um macetezinho que eu passei para vocês, as características de cada uma das pontes. Se você não anotou, assista o vídeo de novo e anote. Porque isso é muito importante. Você entendendo o conceito do instituto, você não precisa decorar. Você vai saber. E se você esquecer, quando alguém perguntar para você, você vai lembrar. Eu já poderia acabar, pessoal, esse vídeo aula aqui. Tá? Eu vi que ainda nós temos mais de 40 pessoas nos assistindo. Espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria de só fazer mais alguns comentários com vocês para fixar bem as pontes com vocês. Vocês estão gostando da videoaula, pessoal? A transmissão está boa? Vocês entenderam o que eu expliquei? Eu expliquei para vocês de forma clara? Eu fui objetivo? Eu preciso que vocês me respondam. Sim, escrevam aí. Gostei. Entendi. Vinícius Oliveira, no caso, cabe a ponte de bronze? Qual caso, meu galo? Me explica aí que eu não peguei alguma frase tua anterior. Karine, excelente. Douglas, excelente. Que legal, pessoal. Que bom. Espero que realmente eu possa estar ensinando para vocês. Guilherme, legal. Bárbara, sim, sim. Roberta, sim. Daniei Alisson, sim. Olavo Cunha, excelente. Rosemary Rose, transmissão perfeita. Nossa agente de polícia aqui, Três Passos. Um abração, Rosi. Vinícius Oliveira, sim, está boa a transmissão. Ótimo, muito claro. Davi, tá por aí? Jaime, sim. Um abração, Jaime. Amanda. Certo, pessoal? Então eu vou falar mais uma coisinha com vocês aqui só para finalizar. E para frisar que vocês não podem, nunca permitam que alguém apresente para vocês um exemplo como o conceito do Instituto. A partir de hoje, você que assistiu essa aula, se perguntarem para você numa prova oral,
A prova oral é o momento que a gente tem para impressionar o examinador, não é? Se perguntarem para vocês, antes dessa aula, o que é a ponte de ouro, vocês poderiam falar, é o artigo 15. O que é a ponte de prata? É o artigo 16. Hoje, pessoal, se perguntarem para vocês, vocês não vão mais falar isso, não é? Vocês não vão confundir o conceito com o exemplo. Hoje, se o examinador perguntar para vocês, o que é a ponte de ouro? Vocês vão dizer, doutor, excelência, a ponte de ouro são institutos que derivam da teoria geral das pontes, do Franz von Liszt, que diz que o agente poderá, ao não consumar o crime que ele já iniciou a consumação, ter a sua responsabilidade criminal excluída. Vejam, eu nem mencionei o artigo 15. Aí vocês podem completar. Um exemplo de ponte de ouro na nossa legislação penal brasileira está no artigo 15. A ponte de prata se compõe de institutos que visam diminuir a responsabilidade penal do agente. Ela vai incidir após a prática do crime. Nós temos um exemplo na nossa legislação penal brasileira, no artigo 16, onde o legislador, de forma clara, estabelece os limites em que essa pena será reduzida. Por que, excelência? Caso o legislador não o faça e deixe esse quantum a critério do juiz, nós estaremos então diante de uma ponte de bronze. Aí o examinador vai cair na tua. Pô, o cara já sabe até a ponte de bronze. Então eu nem vou perguntar para ele de diamante, porque esse cara já sabe a ponte de diamante. Vocês vejam que a forma como vocês falam com a pessoa, dali a pouco já muda até a pergunta que a pessoa ia te fazer. Certo, pessoal? Rapidinho aqui para nós finalizar. Vocês lembram do crime de peculato culposo do Código Penal? Artigo 312? É um crime que tem sido muito praticado hoje em dia, né? Bom vocês ir ler, porque isso aí vai cair em concurso, né? Em épocas de Operação Lava Jato, peculato, falsificação, organizações criminosas, colaboração premiada e lavagem de dinheiro tem que estar na ponta da língua dos senhores que vão fazer prova de concurso. Principalmente para delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito e defensor público. Saibam isso. Saibam isso. Se vocês não sabem, procurem saber. Isso que eu falei para vocês. Vejam, pessoal, o crime de peculato culposo do artigo 312 do Código Penal, macetezinho final, a cerejinha do bolo. O parágrafo 3º lá diz o quê? No caso do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Vejam, pessoal, nós temos duas pontes aqui no peculato culposo. Que pontes são essas? A ponte de diamante, onde exclui a punibilidade mesmo após o cara já ter praticado o crime. Tem coisa melhor que isso? Pratiquei o crime e ainda posso ter minha punibilidade extinta. Ponte de diamante no peculato culposo. E ponte de prata. Caso a minha pena seja reduzida, como a lei diz que pode reduzir até a metade, ou seja, a lei fixa o patamar, ponte de prata, pessoal. Querem ver outras coisas? Os crimes contra a ordem tributária. Os crimes contra a ordem tributária, há uma previsão na Lei 9.249, no artigo 34, que é a lei que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas. Essa lei prevê que o pagamento do tributo ou da contribuição social devidos antes do recebimento da denúncia, vejam bem, antes do recebimento da denúncia, acarreta a extinção da punibilidade. No que se refere aos crimes da Lei 8137, de 90, que são os crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, ou os crimes previstos na lei da sonegação fiscal, que é a Lei 4.729 de 65. Então vocês vejam que nas hipóteses de crimes contra a ordem tributária, nós também temos um exemplo de ponte, que nós utilizamos a teoria das pontes, aplicando a ponte de diamante, porque mesmo após a prática do crime, se antes do recebimento da denúncia for pago esse tributo ou essa contribuição social, o agente vai ter a sua responsabilidade excluída. O mesmo raciocínio, pessoal, se aplica ao crime de apropriação indébita previdenciária. Se vocês forem ler o artigo 168A do Código Penal, vocês vão procurar lá, vocês vão encontrar no parágrafo 2º e no parágrafo 3º exemplos de pontes, exemplos de aplicação das teorias das pontes. Certo? Por isso que eu digo para vocês, não confundam exemplo com ponte. Porque a ponte de prata que eu perguntei para vocês antes, vocês vinculavam ao arrependimento posterior do artigo 16, espero que agora vocês já tenham visto
que essa vinculação não é necessária, que o conceito não é aquele, mas sim um exemplo, porque nós temos várias pontes de prata na legislação penal brasileira. A do artigo 15, de fato, a gente só tem aquela. O único exemplo de ponte de ouro na nossa legislação que eu tenho conhecimento é o artigo 15. Mas só porque é o único exemplo, não significa que exaure e apresenta o conceito. Não é? Então, tenham sempre isso em mente. O que mais, pessoal? O crime de estelionato, praticado pela emissão de cheque sem fundo. Também utilizamos a teoria das pontes ali. Por quê? Porque a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal vai nos dizer que o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação. Compreenderam? Agora, a contrário senso, interpretando essa súmula, nós vamos entender o quê? Então, que o pagamento do cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia, ele obsta a ação penal. E a partir do momento que ele já trata de um crime consumado e impede a punição, eu tenho o quê? Uma ponte de diamante. Porque eu já consumei o crime e mesmo assim me vem uma norma, uma súmula, né? Não é lei, mas é uma súmula, e me diz o quê? Olha, mesmo tendo consumado o crime, você reparou o dano antes do recebimento da denúncia, o Estado não vai lhe processar. Você não será punido, o que equivale a uma extinção da punibilidade. Então nós também podemos entender o enunciado da súmula 554 do STF como uma espécie de ponte de diamante. Por isso, pessoal, não vincule exemplo a conceito. Assim como a desistência voluntária e o arrependimento eficaz não exaurem o conceito da ponte de ouro, o arrependimento posterior também não exaure o conceito de ponte de prata. E a colaboração premiada também não exaure o conceito de ponte de diamante. Última coisa, pessoal, que eu vou falar para vocês, e aí eu prometo que eu paro. Muita gente confunde colaboração e delação. Não cometa esse erro. A delação, pessoal, é uma espécie do gênero colaboração. A colaboração é a expressão que veio utilizada pela Lei 12.850. Hoje se fala em colaboração premiada, não mais em delação. A delação é uma espécie do gênero colaboração. A delação sempre será uma espécie de colaboração, mas não necessariamente a colaboração será uma delação. Quando eu delato, eu estou delatando alguém. Eu estou respondendo por um crime e eu vou chamar para a responsabilidade conjunta uma terceira pessoa. Isso é delação. O delator aponta o dedo para um terceiro. Entretanto, eu posso colaborar com uma investigação criminal sem delatar ninguém. Eu posso colaborar, vejam, por exemplo, num crime onde a vítima tenha sido sequestrada. Eu posso colaborar informando aonde essa vítima se encontra. Num crime de sonegação, num crime de desvio de verba, eu posso colaborar devolvendo o dinheiro que foi desviado. Vocês vejam que nesses exemplos eu não delatei ninguém, mas eu estou colaborando. Então, pessoal, não confundam, não usem como sinônimo algo que não é. Delação não é a mesma coisa que colaboração, mas é desta uma espécie. Perfeito? Eu encerro por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer. Isso é uma vontade que eu sempre tive. Desde a época que eu estudava, quando nós formávamos grupos de estudo, eu adorava explicar. Porque eu explicando eu também aprendo, por incrível que pareça. Quando eu estou aqui falando com você, eu estou aprendendo também. E às vezes eu penso uma coisa que nem aconteceu agora. Quando eu estava falando para vocês ali da colaboração premiada, que pode resultar em ponto de prata, eu me dei conta na hora que se a colaboração for feita após a sentença, ela não pode ser ponto de diamante, ela terá que necessariamente ser uma ponto de prata. E então é isso que acontece quando eu estou explicando, eu também aprendo. E eu gosto muito disso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês gostaram, pessoal? Vocês gostaram dessa videoaula? Me mandem aí o sim ou não, ou gostei, não gostei. E depois, coraçãozinho, coraçãozinho, bom professor. Coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. De coração, espero que vocês gostem. Ó, o Jorginho ali, ó, Jorginho Hintholtz Soares. Baita chuleador também, hein? Aluno de Direito. Estagiário da Defensoria Pública, era até pouco tempo, não sei se ainda permanece, Jorge. Bianca, parabéns, William. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu sei que é uma pessoa muito competente.
uma excelente professora e se tu gostou, eu fico muito feliz mesmo. A professora Heloísa da Unijuí por aí, a professora Heloísa da Unijuí tá por aí. A minha estagiária disse que ia me assistir, a minha ex-estagiária também disse que ia me assistir. Ó, o Jorginho não tá mais. Maiara, investe na profissão de professor, também que está 100%. Obrigado, Maiara. É um dos meus projetos, espero que um dia dê certo. Excelente aula, Douglas, muito obrigado. Terezinha, muito obrigado. Davi, tu tá por aí ainda? Professor Davi André. Estava muito bom. Muito obrigado, Mariana. Pô, obrigado pelos coraçõezinhos, pessoal. Coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Tac, 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 tac. Coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado do fundo do meu coração mesmo. Por estar aqui essa hora, ó, já é quase meia-noite. E nós estamos aí com 50 pessoas, pelo menos, né? Nós começamos com 100, depois caiu. Espero que tenha sido por causa do horário e não por causa que não gostaram. Porque se não gostaram, eu também não gostei, né? Mas eu adorei e espero que vocês tenham adorado mesmo. Além de delegado, é bom professor. Você é avaliador de chula, então vou ficar até o final para puxar o saco. Mas credo, tia Galo. 1000 corações, Rose, para ti também. Alexandre, muito obrigado, meu galo. Muito obrigado, cara. Tu é um cara que eu sei que também tem muito conhecimento. E eu sinto, cara, que daqui a pouco, em seguidinha, a gente vai ser colega. A gente vai ser colega de profissão. Que eu sei que tu vai passar no concurso. Porque tu é um cara que se esforça, tu é um cara que vai atrás do que tu quer e tu é muito inteligente, que eu sei, cara. Eu já trabalhei contigo e eu sei que tu é muito inteligente. O professor Davi tá por aí ainda? Eu acho que o Davi foi fazer os cachorrinhos dormir. Obrigado, pessoal, pelos likes e pelos coraçõezinhos. Eu adoro ver esses coraçõezinhos, essas mãozinhas passando aqui, ó. Blup, blup, blup. Vai, 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 que os outros já foram. Vai, que os outros já foram e tá vindo mais. Vinícius, nota 10, obrigado, meu cara. Fico muito feliz, cara. Espero que que eu tenha conseguido me fazer entender. Né? Porque às vezes a gente entende, o maior defeito que alguém que quer explicar pode ter é saber explicar. Isso é uma coisa triste, quando a gente nota que a pessoa sabe, mas não está conseguindo explicar. Que a pessoa tem o conhecimento, mas não consegue falar de forma objetiva. E eu espero que eu tenha conseguido falar de forma objetiva para vocês. Não, Alexandre. Tira o cavalinho da chuva. Faz um passo de chula para finalizar. Mais um pedindo. Olha, daqui a pouco eu faço mesmo. Não, aqui porque, pessoal, aqui, ó, eu moro num prédio aqui. Se eu começar a bater os pés aqui, aí o vizinho de baixo aqui vai querer o meu couro, né? Aí ele vai chamar a polícia. E aí, como a polícia sou eu vou ter que trabalhar contra mim mesmo, então vamos abafar isso aí. Então, pessoal, um abraço, boa noite e até quinta que vem. Quinta que vem eu vou estar aqui de novo falando sobre o iter criminis. Então você já pode, vai no Google lá, ó, procura saber o que é isso. Você já sabe melhor. Quinta-feira que vem, voltamos aqui, que eu vou falar sobre o iter criminis. Mais coraçõezinhos ali, ó, mais coraçõezinhos. Maiarinha, boa noite. Obrigado, Amanda, muito obrigado. Aula nota 10, fico muito feliz mesmo, pessoal. Vocês não imaginam. Agora, pessoal, nós devemos voltar para o perfil do professor Davi André. Então, quem está aqui assistindo, vamos migrar para o perfil do professor Davi André, que lá ele vai fazer um fechamento desse vídeo e ele vai falar para vocês sobre este cap. Acho que ele vai falar para vocês. Eu não vi mais ele se manifestar aí, não sei se ele foi dormir, espero que não tenha ido porque ele tem que fazer o fechamento lá do meu vídeo, tá? Então, pessoal, obrigado pelos coraçõezinhos aqui, ó, coraçõezinhos passando, fico muito feliz. Obrigado, boa noite e até quinta-feira que vem, se Deus quiser, certo? Um abraço, pessoal.